Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de teorias do mundo de Gelo e Fogo. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito não da passagem completa de Daenerys Targaryen na Casa dos Imortais de Qarth, mas sim de uma passagem em específico da profecia que os Imortais fizeram por lá para ela. Eu vou falar a respeito da questão das 3 traições da rainha, em especial na parte final desse trecho da teoria. E nós vamos tentar aqui discutir e elucidar quais seriam essas 3 traições e quem poderiam ser os 3 traidores, se é que são 3 traidores. Vamos tentar encontrar respostas satisfatórias para essas perguntas espinhosas e tentar entender melhor essa teoria. Mas antes de nós começarmos, eu tenho que fazer aquelas ressalvas de sempre, de que spoilers, tanto do enredo das crônicas quanto de Game of Thrones, serão inevitáveis, como sempre são em vídeos assim, e portanto eu recomendo a cautela ao espectador. Também peço a vocês, como sempre, que curtam o vídeo, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem o material com os amigos e considerem contribuir de forma mais direta com o trabalho duro que eu desempenho nesse canal todos os dias, através do Pix, que é sempre a melhor opção por burlar a burocracia da plataforma e ser imediato, do botão valeu demais ou do clube de membros. Também peço que olhem aqui embaixo na descrição desse vídeo os links afiliados de produtos da Amazon do canal. Comprando através dos links, vocês estarão me ajudando a produzir diariamente sem nenhum custo adicional. Com tudo isso fora do caminho e sem mais delongas, comecemos a falar a respeito da profecia das 3 traições de Daenerys Targaryen. Durante os acontecimentos de A Fúria dos Reis, a segundo dos 5 livros já publicados das crônicas, a Khaleesi Daenerys vai à cidade de Qarth escoltada por 3 enviados da cidade, pois os poderosos cartenos desejavam ter um vislumbre de seus dragões recentemente eclodidos, a maravilha que retornava ao mundo, enquanto Daenerys e seu diminuto Khalazar precisavam de toda a ajuda que pudessem conseguir, e não estavam em posição de dizer não aos cartenos. Uma vez ali, ela foi convidada por um dos enviados, o mago Pyat Pree, a adentrar sozinha a Casa dos Imortais da cidade, uma espécie de sinistro templo dedicado aos magos cartenos, onde Pyat prometia à rainha que ela obteria respostas importantes a respeito de sua própria vida, seu passado, seu futuro e, principalmente, suas ambições de retornar ao Westeros e retomar o trono que fora outrora de seu pai, o rei Aerys II. Daenerys acabou aceitando o convite do mago e adentrou a casa, acompanhada apenas pelo pequeno Drogon, montado em seus ombros, e uma vez lá, ela travou contato com os imortais, sinistras figuras na penumbra que sussurravam diversas profecias em seus ouvidos, profecias estas que a rainha não compreendia perfeitamente. Uma dessas profecias, provavelmente a mais importante de todas aliás, dizia algo como: 3 fogos acenderás, um pela vida, outro pela morte e mais um pelo amor. 3 montarias montarás, uma à cama, outra ao pavor e mais uma ao amor. 3 traições conhecerás, uma por sangue, uma por ouro e outra por amor. Essas palavras naturalmente pegaram Daenerys completamente de surpresa, pois eram bastante complexas de se entender e, a princípio, não pareciam fazer muito sentido em sua mente. No entanto, estamos aqui hoje justamente para tentar fazer com que tais palavras adquiram um sentido mais claro para nós do que tiveram para ela, e portanto, vamos conjecturar. As primeiras 2 sentenças dessa frase não parecem fazer um sentido prático por enquanto, de modo que vamos deixá-las de lado neste vídeo, talvez as retomando em alguma publicação futura, e vamos nos concentrar na última e mais importante das passagens, o núcleo duro da profecia. 3 traições conhecerás, uma por sangue, uma por ouro e outra por amor. A primeira dessas tais traições, a traição de sangue, parece ser algo bastante presumível, ao ponto de a própria Daenerys já ter feito sua própria conjectura sobre o tema, pois ela supostamente já teria ocorrido antes mesmo de sua chegada a Qarth. Se trataria da traição de Mirri Maz-Dur, a curandeira Lhazarena que Daenerys havia salvo de um estupro coletivo pelos membros do Khalazar de Drogo, quando este arrasou seu assentamento, com Daenerys tomando-a sob sua proteção e confiando a ela não só o tratamento do ferimento de Drogo, que eventualmente infeccionaria por ele não ter dado ouvidos às instruções da mulher, quanto a seu próprio parto, pois Daenerys então esperava por um filho do Khal. Quando Drogo finalmente falhou em suas forças e caiu de seu cavalo, uma Daenerys desesperada implorou a Mirri que o salvasse da morte, e a mulher lhe disse que havia um meio, mas que a própria morte seria mais limpa. Tratava-se de magia de sangue, que ela havia aprendido durante seu período em Ashrai da Sombra, e que exigiria, como toda mágica desse tipo, um sacrifício ritual.
Daenerys, que faria qualquer coisa para salvar seu marido e protetor, concordou de imediato com a condição, que ela acreditava ser a vida do grande garanhão avermelhado do Khal, que foi de fato sacrificado. No entanto, quando Daenerys despertou de seu desmaio e descobriu um Drogo sorumbático e inerte, bem como ficou sabendo da morte de seu filho ainda no ventre, tudo passou a fazer sentido. Mirri a havia enganado para poder se vingar de Drogo e dos Dothraki pela destruição de sua cidade e pela profanação do templo do Grande Pastor, sua divindade. E o preço que Daenerys tivera de pagar pelo salvamento da vida do marido, na realidade fora a vida de Rhaegal, seu filho ainda por nascer. Daenerys tinha certeza absoluta de que aquela era a traição por sangue anunciada pelos magos, e ela já havia lidado com essa questão ao queimar Mirri viva na pira funerária de seu marido, quando ela própria renasceu das chamas com seus pequenos dragões a tiracolo, com as vidas e o sangue da Lhazarena e de Drogo como sacrifício para que Drogon, Rhaegal e Viserion eclodissem. No entanto, apesar de a rainha estar bastante segura de que essa parte da profecia já havia se revelado antes mesmo de sua chegada a Qarth, precisamos nos lembrar que se trata de uma previsão do futuro e, portanto, não faria muito sentido que ela tratasse de um evento pregresso. Por isso, e pela natureza incerta das profecias nesta obra, não acredito 100% que se trate necessariamente de uma profecia sobre Mirri Maz-Dur e sobre sua traição, ainda que ela tenha sido sem dúvidas uma traidora, e penso que existem outras duas possibilidades bastante convincentes de candidatos a traidores de sangue da rainha. A primeira possibilidade, por mais incrível que possa parecer, é Sor Barristan Selmy, que entrou para o serviço da rainha após se revelar como o homem por trás da identidade falsa de Arstan Barba Branca, e que viera desde Westeros até sua presença pois desejava retificar seus erros do passado e colocar sua espada a serviço da verdadeira herdeira ao Trono de Ferro, pois agora compreendia que os Baratheon não passavam de usurpadores, e portanto, o fato de estarem de posse do trono era um grande erro que ele deveria ajudar a corrigir. O fato de Sor Barristan estar assim tão ansioso por colocar sua lâmina a serviço do verdadeiro herdeiro da coroa do dragão é justamente o ponto central da minha argumentação, pois dentro dos livros das crônicas, precisamos lembrar que existe não apenas Daenerys, mas também um outro possível candidato ao herdeiro de Aerys II, o jovem Aegon, também conhecido como Jovem Griff, que seria o suposto filho sobrevivente de Rhaegar, o irmão de Daenerys e próximo na linha sucessória de Aerys II até sua morte em batalha, e que portanto teria uma pretensão ainda mais forte ao trono do que a própria tia. E é justamente essa pretensão mais forte de Aegon o único tipo de fator que, em minha visão, levaria um personagem tão reto e honrado quanto Sor Barristan a se dispor a trair a confiança da rainha, procurando agir da forma mais honrada possível, o que o obrigaria pela força do dever a proteger e apoiar a linhagem correta, depois de passar anos servindo sob um rei falso que não tinha direito ao trono em que se sentava. Portanto, se for Sor Barristan o candidato verdadeiro a preencher a lacuna da traição por sangue, pode-se dizer que ele estará traindo Daenerys em nome do sangue de sua própria linhagem, para manter a correta sucessão, por mais que isso provavelmente lhe vá doer. Ele no fim agirá da forma correta, mesmo que seja difícil. O segundo candidato a traidor de sangue é ainda mais improvável em uma primeira olhada, mas também pode ser defendido de forma bastante convincente se expandirmos um pouco mais o conceito de traição de sangue para ser mais inclusivo. Trata-se de Victarion Greyjoy, o irmão mais jovem do atual Rei das Ilhas de Ferro, Euron Olho de Corvo, e capitão da afamada Frota de Ferro das Ilhas. Victarion é um homem corajoso, um habilidoso guerreiro e um capitão destemido, mas padece de uma grave fraqueza. Ele vem passando anos sendo completamente consumido pelo desejo de vingança contra Euron, pois este o desonrou tomando sua antiga esposa como uma espécie de concubina, o que obrigou Victarion a assassiná-la com os próprios punhos para conservar sua honra, e motivou também o exílio de Euron das ilhas, para impedir justamente que Victarion tivesse a chance de matá-lo e se auto-amaldiçoasse como assassino de familiar. Ainda que Victarion se veja obrigado pela honra a servir ao Rei das Ilhas, ele não perdoou ou esqueceu aquilo que Euron lhe fez e desejava ardentemente ir à forra contra ele. Nesse sentido, o Capitão de Ferro enxergou na sua expedição a Meereen, ordenada por Euron, uma oportunidade de ouro. O plano do Olho de Corvo é que Victarion e a Frota de Ferro naveguem até a cidade de Giscari, onde o capitão deveria encontrar Daenerys Targaryen para então trazê-la de volta a Westeros, para que Euron a desposasse, unindo assim o poder das ilhas com o dos dragões, para que ambos conquistassem juntos todo o continente, mas Victarion enxergava as coisas de forma diferente. Secretamente, ele vinha planejando navegar sim até a cidade e encontrar Daenerys, mas ao invés de levá-la de volta ao irmão, seu plano era tomar ele mesmo a jovem como esposa, roubando de Euron uma mulher da mesma forma como ele havia feito consigo mesmo anos antes.
Nesse sentido, se considerarmos que a traição de sangue descrita na profecia pode se referir a uma traição entre dois irmãos, e que não necessariamente tenha a ver com o fato de ser motivada pelo derramamento de sangue, ou que tenha a ver com o sangue da própria rainha, isso explicaria o possível papel de Victarion como traidor de Daenerys. Ele iria trair a Euron, não a ela. E se pararmos para pensar bem, a profecia disse que Daenerys conheceria a traição, mas nunca afirmou expressamente que tal traição lhe seria direcionada. Deixarei que vocês julguem se essa possibilidade faz sentido ou não. A segunda parte da profecia fala a respeito de uma traição por ouro, ou seja, por riquezas. E durante o tempo decorrido após Daenerys descobrir sobre a forma como Sor Jorah Mormont, um de seus conselheiros mais próximos e um dos poucos amigos que ela acreditava ter no mundo, vinha secretamente espionando ela, enviando relatórios sobre suas idas e vindas ao eunuco Varys em Porto Real, ela passou a considerar que ele era o traidor por ouro, mas não em um sentido puramente financeiro, e sim num sentido algo metafórico. Para Jorah, não havia preciosidade maior do que a possibilidade de obter um perdão real por seu crime que o permitisse retornar ao seu lar, a Ilha dos Ursos, que ele não via há anos, e a traição a Daenerys vinha sendo conduzida em troca da promessa de perdão do eunuco, o que deixava pouca margem a dúvidas na mente da rainha. No entanto, mais uma vez, vamos conjecturar mais um pouco, pois tal como aconteceu com Mirri Maz-Dur, a traição de Jorah se deu largamente de forma anterior aos eventos na Casa dos Imortais, ou seja, mais uma vez, a profecia estaria tratando de eventos passados, e não futuros, se assim fosse, e isso não parece correto. Um outro candidato possível a traidor por ouro, e mais um que caiu rapidamente nas suspeitas de Daenerys após sua mudança de fidelidade, é Ben Mulato Plum, o capitão da companhia mercenária dos Segundos Filhos, que havia jurado fidelidade a Daenerys, mas, diante de sua decisão de não usar seus dragões na luta contra os escravagistas de Yunkai, decidiu mudar seu lado e se unir aos Yunkaitas. No entanto, apesar da suspeita da rainha, isso não parece ser algo provável, uma vez que o próprio Ben esclareceria mais tarde que a decisão não apenas não fora tomada por motivações financeiras, já que Daenerys vinha pagando aos mercenários de forma diligente e correta, como nem sequer fora uma decisão exclusiva dele, mas sim for o objeto de uma votação entre os membros da companhia, algo bem comum no seio dessas organizações paramilitares. E por isso, ele não poderia ser simplesmente taxado como um traidor, pois estava apenas se submetendo à vontade de seus comandados. O candidato que, em minha visão, é o mais provável para preencher essa lacuna de traidor por ouro seria, ironicamente, Tyrion Lannister, um personagem que era, até sua fuga de Westeros, um dos mais ricos em todo o reino e talvez em todo o mundo conhecido, dado o background de sua família. No entanto, penso que a profecia faça mais sentido se pensarmos nela como um floreio, ou seja, se não imaginarmos que Tyrion trairia Daenerys para angariar riquezas, e sim que a traição por ouro seja uma referência ao fato de que esse metal é um dos aspectos centrais da iconografia Lannister como um todo, tendo a casa o leão dourado como seu símbolo maior e sendo frequentemente associado ao metal precioso, devido às vastas minas e veios que existem por todos os cantos das terras que comandam. Se assim for, podemos aferir que talvez Tyrion, apesar de seu ódio profundo contra Cersei, seu desgosto amargo contra Jaime e o fato de ter literalmente assassinado seu próprio pai, Lord Tywin, possa vir a trair a rainha em nome de sua casa, pois mesmo com todos esses fatores, Tyrion ainda demonstrou algumas vezes ter orgulho de sua própria linhagem e de suas origens, afirmando, por exemplo, a Illyrio Mopatis que, assassino de familiar ou não, ele ainda era um leão, ou seja, que mesmo após seus atos contra sua própria família, ele permanecia sendo um Lannister no coração, o que poderia sugerir que, em um momento crucial no qual precisasse escolher entre sua lealdade a Daenerys e a fidelidade ao seu próprio sangue, ele talvez optasse por proteger o legado de sua casa, especialmente se essa proteção envolvesse alguns dos poucos membros dela que ele ainda apreciava, como o pequeno Tommen, o rei que Daenerys teria que destronar ao final do 5º livro, ou a doce Myrcella, sobrinhos pelos quais ele sempre demonstrou especial apreço e carinho. Por fim, temos a última parte da profecia, a traição por amor, que é possivelmente a mais fácil de se projetar, e que não exigirá tamanha ginástica mental. Aqui, o candidato mais provável para preencher a lacuna de traidor por amor é justamente Jon Snow, o senhor comandante da Patrulha da Noite que, ao final de sua participação nos livros, permanecia até então morto, tendo sido esfaqueado por diversas vezes pelos seus próprios comandados, que o viam como um traidor da Ordem por ter permitido que os selvagens adentrassem o reino. Como sabemos bem, é quase certo que Jon, tal como aconteceu em GOT, será ressuscitado também nos livros, algo que já vimos acontecendo algumas vezes com outros personagens, então o fato dele estar morto não chega a ser um empecilho aqui.
Para além disso, existe também a óbvia referência a uma traição de Snow a Daenerys no final da série, quando ele a mata pessoalmente para proteger os reinos da tirania de uma Daenerys que havia se tornado insana e violenta. Mas francamente, acontecimentos exclusivos da série não costumam despertar muito minha atenção. Nos debruçando novamente por sobre os livros, existem ao menos algumas evidências que podem ser interpretadas como pontos de apoio à teoria de Jon Snow traidor por amor. Para começar, é possível que os livros e a série também estabeleçam uma relação íntima entre Jon e Daenerys, ainda mais se a questão de sua paternidade verdadeira for também nos livros como é na série, ou seja, se ele for mesmo filho de Rhaegar e Lyanna, o que o tornaria o príncipe que fora prometido na antiga profecia. Se assim for, a despeito de complicar bastante as coisas ao considerarmos o papel de Aegon VI na obra, faria sentido que Jon e Daenerys se unissem em um acordo nupcial, seguindo a tradição de sua casa valeriana, o que explicaria o fator amor da profecia dos imortais. Mas além disso, existe ainda a profecia do último herói a se considerar. Se Jon Snow for, tal como muitos imaginam, a reencarnação verdadeira de Azor Ahai, o herói que libertará a humanidade dos grilhões do medo pela aproximação do exército da morte, então além de tudo ainda existe um precedente lendário para uma traição a Daenerys por amor. O próprio Azor Ahai original havia, afinal de contas, assassinado sua própria esposa, Nyssa Nyssa, como um sacrifício de sangue para imbuir em sua lâmina de herói, luminífera, o poder e a vitalidade de sua bem-amada, a única coisa que lhe permitiria ter sucesso em sua luta pelos vivos contra os mortos durante a primeira longa noite. Jon Snow poderia, como sua reencarnação, em algum momento, se ver diante do mesmo dilema, e poderia acabar agindo da mesma forma, em nome de um bem maior, ou seja, trairia Daenerys por amor, amor este por toda a humanidade. Existe ainda uma outra evidência, mais ambígua, que se esconderia em um esboço preliminar de O Festim dos Corvos e A Dança dos Dragões, quando estes dois livros ainda eram as duas partes de um mesmo volume. Dentro dessa passagem removida posteriormente por Martin antes da publicação final, Daenerys acordou de um pesadelo em uma noite, quando ainda em Meereen, sonhando com seu marido Giscari, Hizdahr zo Loraq. Mas quando ela se deu por si, se viu lembrando e temendo um ser com pele pálida, lábios azuis e uma adaga retorcida. A descrição da pele e dos lábios parece ser bem característica de um cadáver, e como sabemos, Jon Snow se encontrava morto ao final do 5º livro, ao menos presumivelmente. E mesmo que ele venha a ser ressuscitado posteriormente, muito provavelmente através de um beijo da vida ministrado por Melisandre, essa descrição poderia fazer uma referência metafórica ao cadáver agora reanimado, enquanto a citação a uma lâmina poderia indicar o instrumento de traição de Jon à rainha, tal como aconteceu na série. Naturalmente, como se trata de um trecho removido da obra final, ele talvez não passe de uma evidência descartável também, mas mais uma vez, estou apenas apresentando-o a vocês e deixarei que sejam os juízes finais da questão. Pois bem, estas são minhas reflexões sobre essa teoria, e estes são os candidatos mais prováveis que enxergo para cada uma das traições. Sir Barristan Selmy ou Victarion Greyjoy como traidores de sangue, Tyrion Lannister como traidor de ouro e Jon Snow como traidor de amor. Agora que expus os fatos e dados que corroboram meus pensamentos e conjecturas sobre o tema, quero saber como sempre as opiniões de cada um de vocês sobre o vídeo, sobre a teoria e sobre minhas reflexões pessoais. O que pensam sobre a profecia das 3 traições da rainha? Acreditam que essa passagem do livro será importante para a conclusão da história como um todo? Vocês concordam com minha escolha dos candidatos mais prováveis a preencher cada um dos nichos, ou teriam colocado candidatos diferentes em seus lugares? E que evidências os levam a pensar assim? Escrevam abaixo suas impressões nos comentários e eu verei a todos novamente no próximo vídeo.